Bem-vindos ao canal Saúde e Forma. Nesse videotreino vamos analisar o treinamento da atleta Neiva Salcedo, que é um treinamento de definição, exclusivamente de definição. Ou seja, todos os exercícios são compostos por séries longas, para a gente conseguir atingir bastante queima de gordura. E o treinamento foi dividido em treino A e treino B, sendo que o treino A são os membros inferiores, pernas e abdômen. E no treino B ficam os exercícios dos membros superiores. Todos os exercícios, exceto o abdominal, nós utilizamos 3 séries de 21 repetições e nos abdominais nós utilizamos 3 séries de 20 repetições. No treino A, então, nós temos os exercícios extensor, leg press articulado, abdutor, panturrilha no rack, abdominal articulado, elevação lateral de tórax e pernas. E no treino B nós temos aí os exercícios puxada na nuca, pec deck fechado, remada alta no cabo, tríceps testa unilateral e rosca alternada martelo. Bom, vamos analisar aí a execução de cada um desses exercícios. Bora conferir. Vamos começar pelo treino A, membros inferiores e abdômen. Primeiro exercício, extensor. Na fase concêntrica desse exercício, realizamos o movimento de extensão do joelho, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos o movimento de flexão do joelho. O músculo motor principal é o quadríceps, e a prioridade desse exercício neste treinamento é dar ênfase no quadríceps. Segundo exercício, leg press articulado. Na fase concêntrica desse exercício, realizamos os movimentos de extensão do joelho, extensão do quadril e anteversão da pelve, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos os movimentos de flexão do joelho, flexão do quadril e retroversão da pelve. Os músculos motores principais são o quadríceps, os glúteos e os isquiotibiais. O músculo sinergista é o lombar e os músculos estabilizadores são os adutores e abdutores do quadril. A prioridade desse exercício neste treinamento é complementar o quadríceps, que já foi trabalhado no exercício anterior, e dar bastante ênfase nos glúteos e nos isquiotibiais. Terceiro exercício, abdutor. Na fase concêntrica desse exercício, realizamos o movimento de abdução horizontal do quadril, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos o movimento de adução horizontal do quadril. Os músculos motores principais são os glúteos, os isquiotibiais e o tensor da fáscia lata. E a prioridade desse exercício neste treinamento é dar bastante ênfase nos glúteos e nos isquiotibiais. Quarto exercício, panturrilha no rack. Na fase concêntrica desse exercício, realizamos o movimento de flexão plantar do calcanhar, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos o movimento de flexão dorsal do calcanhar. O músculo motor principal é a panturrilha, e a prioridade desse exercício neste treinamento é dar bastante ênfase no gastrocnêmio, porque apesar desse exercício trabalhar bem o gastrocnêmio e o sólio, ele dá mais ênfase no gastrocnêmio do que no sólio. Quinto exercício, abdominal articulado. Na fase concêntrica desse exercício, realizamos os movimentos de
flexão da coluna lombar e retroversão da pelve, enquanto que na fase excêntrica do mesmo realizamos os movimentos de extensão da coluna lombar e anteversão da pelve. Os músculos motores principais são o reto abdominal, os oblíquos e o transverso do abdômen. Musculatura sinergista, o ilíaco e o psoas. E a prioridade desse exercício neste treinamento é dar bastante ênfase no reto abdominal e no transverso do abdômen. Sexto exercício: elevação lateral de tórax e pernas. Na fase concêntrica desse exercício, realizamos o movimento de inclinação lateral da coluna lombar, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, a coluna lombar volta para a posição anatômica, ou seja, a gente vai fazer também o movimento de inclinação lateral das vértebras da coluna lombar, mas em vez dessas vértebras estarem se deslocando lateralmente, elas vão estar voltando para a posição anatômica. Os músculos motores principais são o reto abdominal, os oblíquos e o transverso do abdômen. E a musculatura estabilizadora são os músculos lombar, o ilíaco e os psoas. E a prioridade desse exercício neste treinamento é dar bastante ênfase nos oblíquos. Vamos agora para o treino B, membros superiores. Primeiro exercício, puxada na nuca. Na fase concêntrica desse exercício, realizamos os movimentos de adução vertical do ombro e flexão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos os movimentos de abdução vertical do ombro e extensão do cotovelo. Os músculos motores principais são o dorsal e o redondo maior. Os músculos sinergistas são o bíceps braquial, o braquial e o bráquio radial. E a prioridade desse exercício neste treinamento é trabalhar as costas, ou seja, os músculos da região dorsal, principalmente o dorsal e o redondo maior. Segundo exercício, pec deck fechado. Na fase concêntrica desse exercício, realizamos o movimento de adução horizontal do ombro, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos o movimento de abdução horizontal do ombro. O músculo motor principal é o peitoral maior e os músculos sinergistas são o deltoide anterior e o côraco braquial. A prioridade desse exercício neste treinamento é trabalhar o peito, ou seja, o músculo peitoral maior. Terceiro exercício, remada alta no cabo. Na fase concêntrica desse exercício, realizamos os movimentos de abdução vertical do ombro e flexão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos os movimentos de adução vertical do ombro e extensão do cotovelo. Os músculos motores principais são o deltoide e o trapézio. Músculos sinergistas, supraespinhal, bíceps braquial e braquial. E a prioridade desse exercício neste treinamento é trabalhar ombros, ou seja, os músculos deltoide e trapézio. Quarto exercício, tríceps testa unilateral. Na fase concêntrica deste exercício,
realizamos o movimento de extensão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos o movimento de flexão do cotovelo. O músculo motor principal é o tríceps, o músculo sinergista é o ancônio, e a prioridade desse exercício neste treinamento é trabalhar o tríceps. E o quinto exercício, rosca alternada martelo. Na fase concêntrica desse exercício, realizamos o movimento de flexão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos o movimento de extensão do cotovelo. Os músculos motores principais são o bíceps braquial e o braquial, o músculo sinergista é o bráquio radial, e a prioridade desse exercício neste treinamento é trabalhar o bíceps braquial.